É meio-dia. O relógio insiste em marcar a hora, mas para Antônio, o tempo parece ter congelado em uma bolha de prazer proibido. Trancado no banheiro, ele se rende mais uma vez à sedução do conteúdo adulto, um ritual que o consome e o afasta da realidade. São 12 horas, e o trabalho o espera, mas Antônio está ali, no chão, exausto, imerso na avalanche de endorfinas que acabou de libertar. A respiração ofegante é a trilha sonora do seu despertar. O prazer se esvai tão rapidamente quanto chegou, dando lugar à amarga constatação: o mundo real, com suas contas e responsabilidades, o chama de volta. Um banho apressado, o celular na mão, e a tela acusa 12 horas e 20. Uma mensagem de seu gestor, o Sr. Cremilson, pula na tela. Antônio, você tá onde? Já são 12 horas e 20 e tu ainda não chegou. A mentira escorrega fácil. Chefe, minha mãe acordou muito gripada e estou ajudando ela com os afazeres domésticos na casa dela, mas eu já pego um Uber, e em uns 30 ou 35 minutos já tô aí. A resposta de Cremilson é um bálsamo inesperado. Tudo bem, Antônio, essas coisas acontecem, ajude sua mãe, e venha trabalhar, o seu banco de horas positivas está cheio, e isso não lhe dará problema sobre atrasos. Antônio se veste às pressas, pega o necessário e sai em disparada. Ao passar perto da casa da mãe, Dona Cora, a voz dela o alcança. Tá correndo por quê, meu filho? Tá atrasado. Mais uma mentira, mais uma fuga. Não, mãe, não estou não, é que quero passar no banco primeiro antes de ir trabalhar, e não quero pegar o banco cheio. Tchau, mãe, mais tarde falo melhor com a senhora. No caminho para o trabalho, de Copacabana até a Tijuca, cada parada do ônibus, cada semáforo, cada lentidão no trânsito se torna um martírio. A impaciência é um espelho do seu próprio conflito interno. E então, em um lampejo de clareza, a verdade o atinge como um raio. Eu estou atrasado porque caí mais uma vez naquele vício maldito, mais uma vez me ferrei porque não consegui me conter e acabei caindo novamente no consumo de conteúdo adulto, me satisfiz sozinho, e me atrasei, a culpa é minha. A dor da verdade é amplificada pelas mentiras contadas ao chefe, principalmente à mãe. Aquele trajeto se transforma em uma jornada de autorreflexão. Antônio mergulha fundo em si mesmo, questionando quanto o vício em conteúdo adulto e alto prazer o tem atrapalhado. A conclusão é brutal e inegável: eu não sou um provável adito, eu sou um adito em conteúdo adulto e em alto prazer, eu sou um escravo da dopamina que essas duas práticas dão para mim. O ponto de ruptura é alcançado. O vício já lhe tirou demais: atrasos, mentiras, autoengano, a perda de tempo que poderia ser usado em coisas úteis. Se eu quero que isso acabe. Óbvio que eu quero que isso acabe, Antônio pensa, preciso entender como, onde e quando tudo isso começou, para aí sim curar essa ferida, e me libertar desse adictismo. Antônio faz uma viagem no tempo, de volta à sua adolescência e início da fase adulta. O cenário é de casais, por toda parte, na escola, na igreja, na faculdade, nas proximidades de sua casa. Beijos, carícias, mãos dadas, rapazes esperando suas namoradas para ir ao shopping, à praia, ao parque. Antônio, um mero espectador, ansiando por viver aquelas experiências, sentia-se anormal, incapaz, invisível. Dois eventos, em particular, cravaram-se em sua memória. O primeiro, uma manhã de 2006. Antônio, então com 18 anos, no terceiro ano do ensino médio, foi dispensado da aula. Enquanto os colegas jogavam futebol, ele preferiu perambular pelas ruas. Foi quando encontrou uma praça arborizada e, nela, um casal adolescente se beijando. Escondido atrás de uma árvore, ele observou a cena, o riso, as carícias e o beijo. Aquelas imagens não o abandonaram. De volta à quadra, tentou jogar, mas a dispersão o dominava. A derrota no jogo era irrelevante diante da pergunta que martelava em sua mente: por que eu nunca tive isso? Por que as meninas não olham para mim? Alguns dias depois, durante uma aula de educação física, a crueldade se manifestou. Rafaela, a garota mais bonita do colégio, foi questionada se ficaria com Antônio. A resposta dela, dita sem rodeios na frente de muitos: eu?
Ficar com Antônio? Nem por US$ 1 milhão. A humilhação foi devastadora, reabrindo feridas de um passado marcado pelo bullying e pela baixa autoestima. Antônio continuava invisível para as garotas da rua, da igreja, dos cursos, da escola. Enquanto isso, seus amigos se davam bem. Será que eu só sirvo para ser para-raio de coisa ruim? Antônio se perguntava. A frustração se aprofundou quando ele se interessou por uma menina da igreja, que o ridicularizou e o afastou, espalhando a história para as amigas, que passaram a ignorá-lo e ainda fazer piada sobre ele. Foi pouco depois desses episódios que a porta para o adictismo se abriu. A mãe de Antônio lhe comprou um computador, instalado em seu quarto. Antônio usava o MSN para conversar com amigos e ouvir música. Um dia, enviou uma mensagem para a garota da igreja, que não o respondeu. Antônio se frustrou, não só pela não resposta, mas pela explícita invisibilidade a qual sofria. Ainda usando o computador, Antônio foi tomado pela curiosidade e por uma mistura de frustração e desejo, Antônio clicou em um site de conteúdo adulto. O que se seguiu foi uma descarga avassaladora de dopamina. Antônio viu e fez o que queria ver e fazer no mundo real, mas que não conseguia. Por minutos, Antônio permaneceu jogado na cadeira, letárgico, com a respiração relaxada, tomado por uma satisfação profunda. Aquelas imagens na tela, simulando a conexão que ele tanto ansiava e não conseguia, o fizeram sentir-se parte da cena. Naquele dia, a semente do adictismo foi plantada. E a partir daquele momento, a história de Antônio tomaria um rumo ainda mais sombrio.